Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Alta Vale Experience. E hoje nós vamos receber duas queridas, a Paula Braga, CEO da Automotive Business, e a Giovana Riato, ela é editora-chefe da revista. E elas vão trazer um tema aqui para a gente, porque a distribuição automotiva precisa se preocupar com ESG. Então, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Estou um pouquinho sem voz, já peço desculpa para todo mundo. Boa Mas noite, acho que dá para pessoal. Diga, Pá, quer compartilhar a tela daí? Vou compartilhar a tela e daí você começa e eu engato depois com alguns dados do levantamento que a gente fez. Pode ser? Sim, sim. Perfeito. Maravilha. Gente, super boa noite, prazer estar aqui. A gente trouxe, achou importante, falando com o pessoal da Autoavaliar, trazer esse tema de ESG, né? Que às vezes parece meio espiritual, meio distante, mas é algo que é mais tangível, mais palpável do que a gente espera e tende a crescer muito. Então, passando para a próxima tela aí, só contando um pouco de quem nós somos, a Automotive Business é uma plataforma de conteúdo, um veículo de comunicação. Nossa audiência, nossa comunidade são as lideranças de empresas automotivas e da mobilidade, e a nossa responsabilidade, né, a gente carrega no coração a responsabilidade de informar bem essas pessoas e de gerar conhecimento, informação sobre o setor automotivo. Aí, passando para o próximo, então, nosso tema aqui é ESG, partindo do básico, né? Não quero soar muito repetitivo, mas ESG vem de governança ambiental, social e corporativa. E é uma sigla que a gente ouve falar muito nos últimos 2 ou 3 anos, mas, na verdade, ela não é nova. Ela surgiu em 2004, a partir de um relatório, Who Care Wins, que ouviu os 50 CEOs para entender como integrar as necessidades da sociedade ao mercado financeiro, ao mercado de capitais. Então, como fazer que esses interesses convergissem, né? O que o mundo precisa, as pessoas precisam, e o setor financeiro precisa e deve entregar. Aí, passando para o próximo, a gente tem, e o universo do ESG é grande, né? O ESG está alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E aí a gente vê, essa agenda é muito ampla, né? Ela traz equidade de gênero, acesso à educação, acesso à alimentação, conservação da água, preservação do meio ambiente. Então, tem muita coisa envolvida que a gente pode entender como os interesses sociais que convergem com as necessidades do que as empresas precisam entregar. E aí, é interessante, porque quando a gente pensa em uma empresa que é referência em ESG, né? Não sei se vocês têm algum pitaco aí, adoraria ouvir, mas ouvir, ler, né, aqui no chat, mas uma empresa que é super referência, que o nome aparece muito em pesquisas, em discussões e tudo mais, é a Natura. E acho que é uma referência muito boa por ser uma empresa que vai além do marketing, então é muito comum que ESG seja compreendido como uma agenda de comunicação, de marketing. E quando a gente olha para a Natura, nós vemos produtos, serviços com qualificação socioambiental. Então, a Natura tem a linha Ecos, por exemplo, que usa extratos amazônicos, e ao oferecer esses extratos, ela se posiciona como uma empresa que preserva essas comunidades amazônicas, preserva o meio ambiente na extração. Então, tem toda uma narrativa e uma série de ações, né? Isso está dentro dos produtos, está dentro da política de desenvolvimento de produtos, né? Então, a gente pode olhar como uma agenda de inovação. E aí, as iniciativas da Natura, né, pegando essa referência, são conectadas ao negócio.
Então, elas são intrínsecas ao negócio. A gente não está falando de uma empresa que faz ações de compensação. Então, por exemplo, neutralizar a emissão de carbono ou desmatar uma área e replantar tal área. E nem quando a gente olha para a Natura, o forte, né, nem é a filantropia. Ela tem, por exemplo, a questão do empoderamento feminino ao ter as revendedoras dos produtos, como ela empodera economicamente essas mulheres. Isso é muito poderoso e muito forte, mas também é de interesse do negócio, porque é o jeito de atingir aí a audiência. E, por fim, quando a gente olha, em resumo, o que a Natura faz é construir valor a partir de ESG, dessa agenda de meio ambiente, social e governança corporativa. Então, ela usa inovação e pioneirismo em muitas áreas, um pouco dessas que eu citei, algumas outras mais, né? Para se posicionar como uma empresa inovadora, né? Assim que, no fundo, a gente lê a marca hoje. Aí, passando para o próximo, um exemplo do setor automotivo, claro, né, ainda não é da distribuição, de lojas, tal, mas quando a gente olha para o setor, existe uma movimentação recente muito forte em direção a essa agenda ESG. A Paula vai trazer os dados um pouquinho mais aprofundados já, mas um exemplo que a gente tem muito legal aconteceu esse ano. A Volkswagen tem aí essa notícia, ela contraiu uma dívida que é atrelada a cumprir metas de ESG. O que significa isso? Ela foi no Bradesco, tomou um empréstimo, né, contraiu títulos de dívida com juros mais baixos, desde que ela entregue e que ela cumpra alguns objetivos. Esses objetivos estão aí descritos, mas é aumentar a participação feminina em cargos executivos, a liderança feminina na gerência e eliminar emissões de CO2 nas fábricas. Então, é um movimento muito consistente ainda, quando a gente olha, comparando, por exemplo, com a Natura, não está tão associado ao produto, não está tão descrito, intrínseco ao negócio, mas é uma empresa que fez questão, ela contraiu essa dívida para gerar fluxo de caixa, era um dinheiro, um capital de giro que ela precisava, e poderia ser mais simples, qualquer título, e a organização fez questão de contrair esse tipo de título e se posicionar publicamente por ESG. E aí, a gente gosta muito de falar que é show me the money, né? Não é, ESG não é abraçar a árvore, ficar, né, meditar na cachoeira, olhar para o horizonte. Quando a gente fala de ESG, é engraçado porque ainda tem muita... E até lideranças, executivas que são céticos em relação a isso. Mas, no fundo, quando a gente fala desse tema, é um conceito absolutamente centrado em negócios e no setor financeiro. Como a gente disse lá atrás, né? O objetivo, a Agenda ESG surgiu em 2004, pensando em como fundir o setor financeiro com as necessidades sociais. Então, a gente não está falando de uma discussão filosófica e tudo mais. É puramente de negócio, é puramente estratégicos. Então, aí falando alguns pontos, né? No Brasil, os fundos ESG, em 2020, então já primeiro ano de pandemia, naquele cenário todo de confusão, os fundos captaram 2,5 bilhões de reais de capital para incentivar e com foco em ESG, para aplicar em empresas, para aplicar em capital de risco, mas tendo ESG como uma métrica importante. E aí, alguns pontos que a gente traz. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de atração de talentos, porque, no fundo, tem essa questão de que as pessoas querem trabalhar em organizações que tenham conexão com as necessidades da sociedade. Estamos falando em redução de custos, porque, no fundo, e até pegando lá o case da Volkswagen, eles contraíram um título de dívida
em que eles vão pagar juros menores. Claro que isso está atrelado a metas, talvez eles tenham um investimento aí para cumprir essas metas, mas objetivamente é uma redução de custos. Valor agregado de produtos, ali o case da Natura. Quando a gente chega numa loja da Natura ou conversa com uma revendedora e você lê ou você escuta a narrativa, por exemplo, da linha Ecos, você topa pagar mais caro por um produto que tem bioativos naturais, que preserva comunidades, que valoriza a biodiversidade brasileira. Tem todo um valor agregado que existe ali. Tem acesso a incentivos fiscais. Quando a gente fala de algumas leis, como a Lei do Bem, por exemplo, que é relacionada à inovação, e você tem métricas e ESG relacionado, é mais fácil acessar esses incentivos, acessar capital. E essa questão de cofinanciamento, né? Muitas vezes você tem uma situação de uma fábrica, uma loja, um negócio que está em determinado lugar, que talvez precisasse se mudar por uma questão ambiental, por alguma situação relacionada a ESG. E quando a empresa se conecta com aquela região, encontra parcerias para resolver, por exemplo, a situação ambiental e permanecer lá, ela tem essa colaboração, esse cofinanciamento e consegue manter o seu negócio ali, evitar investimentos maiores. E tudo isso, né, não está aí na tela, mas é muito relacionado à inovação, porque, no fundo, quando a gente olha para essa narrativa que a gente viu até aqui, das telas que a gente trouxe, tem muito a ver com a capacidade de inovar, com acesso a linhas de crédito, com olhar para o negócio a partir de um novo ponto de vista, né? Porque, no fim, a gente pode seguir com o posicionamento que a gente tem, fazendo o que a gente faz, mas, às vezes, tem uma brecha, um caminho de agregar valor com uma narrativa, um benefício social, ambiental, e isso faz muito bem ao negócio e nos abre para possibilidades de inovação. Aí, passando para o próximo, é importante entender essa discussão de ESG muito mais do que um centro de custos novo, mas como um potencial e um centro de geração de valor de forma muito objetiva e mensurável. Então, aqui, essa métrica da Pricewaterhouse é que 67% dos investidores europeus planejam parar de aplicar capital em empresas que não têm métricas, não cumprem objetivos ESG até 2025. Então, de fato, é muita coisa, né? Se tem esse mercado de investidores da Europa, vai sobrar uma pequena fatia dele, menos de um quarto desse mercado, para investir em empresas que não estão conectadas com essa agenda. E muito bem, Pá, acho que você pode trazer aí os números da nossa pesquisa. É isso aí, muito bom, Di. Pessoal, estou com a voz um pouco rouca, mas se vocês não me entenderem direito, a Gi me corta aí e me atropela, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a tela. Mas, enfim, a gente fez um levantamento esse ano, acho que foi finalzinho de agosto, comecinho de setembro, que a gente levou para apresentar no ABX, o nosso grande evento que foi realizado dia 8 de setembro, e a gente falou aí com 437 respondentes. Então, esse é o universo que a gente tem de respostas, sendo 80% homem, 20% mulheres. A maioria, vocês podem ver aí, são da média e da alta liderança, então estamos falando aí de uma gerência para cima das empresas que respondeu esse nosso levantamento. E claro que tem uma representatividade aí da nossa indústria, então 30% do pessoal de autopeças, 19% de tecnologia, 17% de montadora, 10% de consultorias e outros. Então a gente tem aí uma grande representatividade do nosso setor. Perguntamos para as empresas como é que está o ESG dentro delas, para essas pessoas, né? E para o nosso espanto, a gente viu aí que eu diria só, porque como a gente trouxe a importância do tema, 43% ainda é um número muito baixo.
se a gente for pensar na importância que tem o ESG aí para o negócio. Então, 43% afirmou ter uma agenda definida, com objetivo estratégico, com meta. 30% iniciou os debates, mas ainda não é algo consistente. E 25%, vejam só, não tem nenhuma ação ESG ou domina o conceito. Então, em metade aí das empresas, o tema é tratado de uma maneira transversal, mas só 30% tem um orçamento. Então, assim, o tema ele tem ganhado uma musculatura grande nas empresas, e eu acho que esses números rapidamente vão mudar. E quais que são os temas mais urgentes dentro da agenda ESG dentro das empresas, né? Essa foi a pergunta que a gente fez para o pessoal. E essa foi a relação que pintou, que é diversidade e inclusão, e que a gente fica muito feliz, porque a gente tem um projeto enorme de diversidade aqui, né? A gente vai ter um fórum agora, está todo mundo convidado, dia 22 de novembro, é um fórum, vai ser de maneira virtual, 100% gratuita, participem para entender também esse tema, como que está a diversidade aí dentro do setor automotivo. Depois, como urgência também, assegurar a ética e o compliance na organização, redução da pegada de carbono e economia circular. Então, esses são os temas mais urgentes dentro das agendas ESG dessas empresas, dessas pessoas que responderam. Principais desafios. Claro que sempre há desafios enormes quando se trata de um tema como ESG dentro das empresas e a implementação desse tema. 26% afirma ter uma dificuldade para medir e monitorar o desempenho em relação ao tema, enquanto 22% traz a dificuldade para estabelecer estruturas para endereçar o assunto, 21% vê a dificuldade aí de tratar o tema de forma transversal, 17% falta de conhecimento, vejam bem, né, da empresa sobre o tema, e a gente, se olhar o recorte, né, das empresas que estão aí representadas nesse levantamento, são empresas grandes, né, então 17% também é um número aí de destaque para a gente pensar, né, e 13% falta de engajamento da liderança, que também é algo preocupante. O ESG, para a maioria, né, para 94% dos respondentes, é uma pauta com uma influência definitiva nos negócios a partir de agora. Então, isso já mostra o peso e a importância desse tema e por que aqueles números lá precisam aí também começar a ter um olhar mais a fundo dentro do nosso segmento. Como o investimento em ESG impulsiona o sucesso do teu negócio, né? Então, aí a gente vem com resultados, né? De se investir em ESG. Então, 59% afirma que melhora a imagem da empresa. Como a Gi mesmo trouxe aí, de fato, melhora, de fato, se torna uma empresa mais atrativa para investidores, né, para ter um diferencial competitivo em relação a atrair os talentos para a empresa. Então, de fato, 59% aí diz que melhora a imagem da empresa, 34% atrela a inovação, que também foi o que a gente acabou de afirmar, né? 31% impulsiona a produtividade e motivação dos colaboradores, 28% questões regulatórias e 15% só a redução de custos. Quais que devem ser os maiores impulsos à agenda ESG no setor automotivo brasileiro nos próximos anos? Então, vejam bem, 24% afirma aí que os maiores impulsos devem ser metas impostas por matrizes estrangeiras. E isso é interessante, né? Porque a gente percebe que, no caso da diversidade, quando a gente traz olhar para o nosso estudo e para o nosso projeto, a gente percebeu que a pressão das matrizes fez com que o tema encorpasse muito aqui no Brasil, né? Então, acho que isso vem também com ESG. 20% diz aí que os maiores impulsos da agenda são a cobrança dos consumidores, 21% exigência dos parceiros de negócio, que é o que provavelmente vai acontecer de forma muito rápida quando as montadoras começarem a pressionar a cadeia também, 11% cobrança dos investidores e 10% pressão das lideranças das próprias organizações. Quais são as consequências das empresas que não têm estratégia ESG e que elas podem enfrentar no futuro? Que consequências que elas podem enfrentar? Então, 33% diz aí que é o risco para a estabilidade do negócio, 21% problemas de imagem e branding,
19% de dificuldade para estabelecer parcerias, e eu diria que esse número deve ser até maior. 15% de dificuldade para atrair investimento, eu também diria que esse número deve ser maior. 7% exposição e riscos éticos e 3% nenhuma consequência relevante, que também é um número esquisito. Então, esse é o resultado, o recorte que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês sobre esse levantamento que a gente fez agora em setembro. Está fresquinho, né, com o nosso ecossistema aí de mobilidade, nossa comunidade. É isso aí, né, Gi? Vocês conseguiram me entender bem, que eu estou com a voz meio falhando? Acho que deu para ouvir você bem, deu para ouvir. Né, pessoal? Sim, muito... acho que é isso, Pá. Trouxemos a visão. Acho que é engraçado, né? Porque, no fundo, a gente falou muito com essa parte das grandes empresas, indústrias, e acho que ainda tem um potencial muito grande quando a gente pensa na distribuição de veículos, né? Essa questão ESG, pelo menos assim, de forma muito latente, ainda não aparece na distribuição, não tem ninguém capitalizando tão bem em cima disso. Não sei se vocês concordam, discordam, enfim. Então, pessoal, pode abrir o microfone. Eu já abri. Uma concessionária de veículos, hoje, ela faz algumas coisas já. Ou em relação à comunidade, em relação a resíduos, em relação a série de coisas que estão em volta dela. Mas como é que ela... E o termo SG é novo, né? Então, como é que ela poderia se classificar isso? Existe uma certificação que ela pode ser classificada? Como é que ela faz? Tem um ISO, ESG? Por enquanto, não, Caporal. Eu acho que em breve deve surgir, né? Porque, no fundo, é o caminho do mercado. Mas o que eu acho que é interessante é que, no fundo, a conexão das concessionárias com as próprias marcas, porque acho que são interesses que convergem, né? Das grandes marcas. Então, tem um grupo que está fazendo um trabalho muito legal na distribuição. Poxa, isso potencializa, pode ser até um tipo de anúncio, uma comunicação importante a se fazer. E eu acho que existem coisas menos tangíveis, por exemplo, não é um ISO, mas tem um tipo de documento que até a gente trabalha muito na Automotive Business. A ONU Mulheres tem os 10 princípios do empoderamento da mulher, que é um documento dizendo que a empresa é a favor da equidade de gênero. E é um tipo de documento que entra nesse escopo ESG, que é fácil para a empresa... Ai, gente, acho que minha câmera apagou, né? Apagou, mas a gente está te ouvindo bem. Tá, estranho. Que é fácil para a empresa obter, ela não tem que cumprir muitas métricas, tal, é apenas fazer esse compromisso público e com os próprios funcionários, e é curioso, e é gratuito, tal, e poucas empresas fazem, né? Esse é só um exemplo, mas tem uma série de coisas desse tipo que rendem uma visibilidade interessante, né? Acho que são saídas, enquanto não tem um ISO. O que eu acho é que falta um manual, né? É assim, porque se você pegar na parte ecológica, social, o que é o G mesmo? Governança. Governança, tá. E você precisava ter um desdobramento para cada segmento onde é que a pessoa se encaixa, né? O que ele pode fazer? Né? O que ele pode fazer em relação a isso? Porque falta um guia. Uma cartilha, né? Uma cartilha, porque médias empresas, principalmente, né, que estão mais distantes disso. Você fala montadora, também é fácil. Estou falando do setor automotivo. Você fala de concessionária, revendedor de veículos, mesmo autoavaliar, por exemplo. Né? Nós estamos quase 300 funcionários, tal, todos, mas como é que a gente se encaixa? O que a gente tem que fazer para cada para cada item desses daí para se encaixar? Sim. Esse é um ponto importante. Uma coisa que eu acho interessante, né, quando a gente pensa na jornada de compra, de venda de veículos, até fazendo uma reflexão meio solta aqui, gente, vocês me ajudem também se tiverem outro ponto de vista. Mas é interessante porque nenhuma concessionária,
nenhuma, eu estou sendo muito rigorosa, mas assim, não é comum, por exemplo, as concessionárias, como você bem disse, Caporal, algumas fazem trabalhos muito legais, né? De sustentabilidade e tudo mais. Mas, de repente, atrelar isso melhora a experiência do cliente. Então, você vai lá numa concessionária, você tem isso muito bem contado, então, poxa, apoiamos a comunidade, fazemos tal coisa, reciclamos o óleo, o lubrificante, sei lá o quê, a concessionária ser sustentável, né? Poxa, temos aqui tal e tal recurso que consome menos energia elétrica, menos carbono, enfim, né? Aqui, mas... Utiliza a água da chuva para lavar o carro. Exato, exato. E eu acho que, no fundo, muitas empresas fazem isso, mas fica meio aquela área apartada, né? Ah, estou fazendo aqui, porque eu sinto que é minha responsabilidade e tal, mas o cliente, às vezes, nem tem acesso, e isso é valor para o cliente, porque a gente olha e fala, poxa, que legal, né? Vou lá, vou fazer o serviço nessa concessionária, vou comprar o carro aqui, então... Acho que é interessante. E é interessante, né, Gi, que a gente percebe também essa história de ter uma cartilha, né? Muita gente tinha esse mesmo olhar para a diversidade. Puxa, mas por onde eu começo? Né? Quando eu tiver que fazer alguma coisa. Mas nem sempre a cartilha vai ser a mesma para todo mundo, né? Vai depender um pouco da tua cultura interna, vai depender de muita coisa da empresa. Então, não existe, eu acho, que um padrão a se seguir. Existe também um pouco, né, do que vai ser melhor para a sua empresa, para a sua imagem, aonde investir. Então, devem ter, com certeza, consultorias que atendam grandes empresas para se ter um direcionamento ESG melhor, né, Gi? Mas, de alguma forma, eu acho que não existe um padrão, né? Existe uma adaptação da empresa, encontrando os melhores caminhos mais adequados a ela. E digo mais, assim, eu acho que também vai vir uma iniciativa que já está acontecendo em diversidade, que eu acho que rapidamente vai acontecer em ESG, que são os grandes players se posicionarem e eles trazerem essas respostas para a cadeia inteira, né? Então, eles começarem a capacitar, né, tanto os fornecedores como a distribuição também, para que isso tenha uma aceleração maior, porque é bom para a marca também, né? Muito bom. Você citou a Natura, certo? A Natura a gente sabe, tem a Dengo também, que é da Natura, o chocolate e tal. Mas tá, e no setor automotivo, quem está fazendo? Tem alguma empresa que você possa citar que esteja fazendo isso? Bem? Tipo, porque a Natura a gente percebe, ela já conta pra gente isso o tempo todo, né? O marketing dela é bem feito em cima disso e tal. No setor automotivo eu não conheço ninguém. Tem alguém que faça isso? Tem bastante gente fazendo coisa legal, né, Gi? Sim. Não, mas tipo, o que você citou de exemplo? A Natura tem alguém assim, que seria a Natura do setor automotivo? Acho que, infelizmente, não, gente. A Natura do automotivo é muito ousadia, né? Acho que vai ser difícil, tem qualquer coisa. Não, mas é engraçado, né, gente? Porque eu acho que a Natura é uma boa referência, por ser uma marca que, no fundo, uns mais, outros menos, mas todos nós temos algum contato, né? É uma marca mais do varejo e tal, e que, de fato, constrói muito valor em cima. É tipo isso, você vê a propaganda da Natura na TV, é um pouco em cima disso, a imagem sustentável, você vê o jeito que se posicionam as lojas, os produtos e tal. Acho que é uma boa referência por isso, mas é um outro mercado, né? Muito diferente. No setor automotivo, pelo menos que a gente saiba, aqui no Brasil, não tem ninguém com uma construção tão fechada, tão bem amarrada. Madura também, né, Gi? Madura. Isso. Não tem ninguém, mas eu acho que talvez essa seja um pouco da graça e da provocação, porque é um setor que dá muito espaço para quem for pioneiro, né? Então, até isso, né? Quando a gente pensa em rede de concessionária, até em venda digital, tem um espaço aí a ser ocupado, e já que a gente não tem um padrão, uma métrica tal, quem for e fizer muito bem e conseguir contar esse case e levar isso para a experiência do cliente, eu acho que vai trazer um valor e trazer um padrão para o setor automotivo muito interessante, né? E leva uma vantagem. Giovana, se puder complementar um pouquinho até o que vocês estão falando, aqui é o Ari falando, eu não lembro qual que é a montadora agora, que tem assim, um novo diretor de marketing e ESG.
uma diretora, na verdade. Agora eu não lembro se era a BMW, se era a GM, mas alguém colocou dessa forma para anunciar o novo diretor, né? A nova diretora, na verdade, era uma mulher. Eu lembro que era uma mulher. E isso é um fator interessante, eu acho. Eu acho isso bárbaro. Eu acho que isso mostra a importância. Quer dizer, ninguém saiu na frente ainda nas ações, mas já mostra saindo nas preocupações, que já é alguma coisa. A gente tem a Toyota também, né, como exemplo, né, de que eles têm feito coisas muito legais também, muito consistentes, né, com um olhar muito, muito profundo em ESG, né. Sim, acho que a Volks A Volks também, também, você trouxe gente, aí, né, um recorte, né, de um exemplo. também tem uma diretora que é responsável por ESG, talvez seja essa, Ari, que tem uma diretora de comunicação e ESG, assim como a Toyota, tem esse tipo de iniciativa, né, de contrair uma dívida atrelada à meta de ESG. A questão, eu acho que é isso, assim, as empresas já estão fazendo coisas legais, né, é injusto falar que não, porque eu acho, até a indústria automotiva em geral, quando a gente fala de questões ambientais, questões sociais, tem uma tradição de corrigir o estrago que faz, né? Então, poxa, eu monto uma fábrica, aquilo tem um impacto ambiental, então, normalmente eu tenho meus tratamentos de efluentes, eu planto árvores em determinada região, eu preservo uma área, que isso é meio a cartilha básica, né? É um pouco ficar no 0 a 0 aquilo que eu falei de neutralizar. Mas já faz um tempo que as empresas vão além disso, e tem coisas muito legais, de comunidades e tal. Mas eu acho que isso ainda não chega no consumidor, essa volta ainda não fez, né? Então, por exemplo, está amadurecendo aqui nesse núcleo da atuação da companhia, mas ainda não chega lá do consumidor olhar e falar, poxa, que legal, vou comprar dessa marca, porque tem a pessoa sentir que ela vai pagar mais caro, ou que ela vai lá porque ela está apoiando um benefício social, ambiental. Esse campo está aberto ainda. Olha, as indústrias elas falam com o consumidor através da sua redistribuição, de certa forma, né? A redistribuição é a linha de frente disso. Ô, Thiago, você está aí, você faz site para mais de 1.000... Você também travado? Está aí. Bom, para mais de 1.000 concessionárias, muito mais de 1.000 concessionárias no Brasil. Tem alguma que que divulga ESG no seu site, no site da concessionária? Você sabe de alguma? Boa noite, pessoal. Desconheço, viu, Capo? Talvez pouquíssimas ou nenhuma tenha alguma área dentro dos seus respectivos websites, né, seus chãos digitais, que dão destaque para essa área de ESG. É muito pouco. As próprias pequenas e médias empresas de outros segmentos não dão atenção a isso. Nós, como uma scale-up, somos abordados constantemente pelos nossos fundos para destacar justamente essas políticas de ESG da empresa. Você até comentou sobre uma cartilha, né, para orientar os empresários com relações, os fundos os quais investem na Autoforce. Eles desenvolveram uma cartilha de ESG para as startups e scale-ups poderem trabalhar tanto internamente, né, com os colaboradores, os sócios, como também para conseguir expor isso para o mercado através de ações relacionadas a relações públicas, no site, blog. Mas é algo muito novo. Imagina quando a gente vai falar sobre ESG para empresas tradicionais, né? Então, acho que é um baita desafio, mas um desafio bacana de ser desenvolvido, sabe, tratado. Muito bom. O Felipe está aqui também. O Felipe, se você estiver me ouvindo aí, você participa de um grande grupo que tem banco, que tem lojas de usados, locadora, concessionárias de todas as marcas e tudo mais. E como é que é a agenda ESG? Existe? Tá no mudo. Tá no mudo. Desculpe. Tudo bem, pessoal? Ótima noite para vocês. A gente está formando agora um comitê para isso, para a gente fazer para ter um comitê mesmo para tratar esse assunto. A gente faz muitas ações, mas de formas isoladas, sem
sem uma certa organização e até sem entender que aquilo ali faz parte mesmo de um programa de ESG. Mas agora a gente precisa de organizar isso, trazer novas práticas e até mostrar para as pessoas que algumas coisas que a gente já fazia já fazem parte realmente desse programa, o que é e por quê. Então, a gente agora quer disseminar isso para a empresa. Então, a gente vai criar um comitê nos próximos 2 meses, nosso target aí para consolidar esse comitê e iniciar boas práticas. Boa. Muito bom. Eu vi que veio uma pergunta do Ari aqui no chat, gente. Perguntando se uma falha em ESG pode destruir a imagem de uma empresa. Eu diria que, sem dúvida, dependendo do tamanho da falha, é um perigo, né? Eu acho que não precisa nem ser em ESG, né? Acho que em qualquer tema. Nossa, né? ESG, gente, até hoje estava conversando com uma pessoa, um colega, uma pessoa que trabalha com a gente, e a gente citou a Vale. Tem algum motivo assim, tal? E é aquilo, você fala da Vale, as pessoas têm arrepio, né? Por causa de uma questão que é muito ESG, né? Das barragens e tal. Eu acho que demais. E uma coisa que a gente observa diversidade e inclusão, que é algo que está atrelado à agenda ESG, nós vemos muito isso, né? Um desafio de algumas marcas, por exemplo, uma grande montadora faz um programa de diversidade e inclusão para se posicionar, então faz campanha de marketing, tendo mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT como protagonistas, né, do setor automotivo, tenta reverter essa imagem de que o carro, o homem branco e o carro, né, essa coisa mais clássica. Aí se posiciona, faz programas internos e tem problema na concessionária. Isso a gente vê muito, né? Então, eu acho que é uma questão nem só a imagem de uma empresa em si, né? Como essa coisa da marca. Porque quando a gente olha para o setor, são várias empresas que a gente às vezes carregam uma marca e tal, e no fim tem lá um vendedor que não está bem treinado, que eventualmente trata de uma forma, exemplo, né? Tem uma atitude racista pontual ali, e aquilo mancha a organização inteira, né? Então, é de fato um ponto de atenção muito forte. E trazendo isso tudo, né, para o ambiente, né, de pequenas lojas, das concessionárias, a gente tem que realmente entregar esse valor agregado, né? O público-alvo está mudando, esse consumidor novo, ele realmente pensa, eu vou comprar pelo valor da marca, né? Eu vejo pela minha filha, a idade dela, ela pensa em questão de valores, na diversidade, eles estão vendo diferente do que a gente viu, né? Sem dúvida. E eles têm e essa falha, destruir a imagem é muito fácil, qualquer burburinho, qualquer coisinha, né? Pode acontecer na marca, né? E é um tema muito importante, muito relevante que vocês trouxeram hoje. Eu agradeço muito vocês. Quem tiver pergunta, a gente pode colocar no chat. Pode abrir o microfone também. Alguém tem alguma pergunta para a Giovana, para a Paula? Ô, Clodoaldo, se você estiver aí, você atende empresas de vários setores como consultor, do Norte e Nordeste, principalmente. Como é que você vê essa agenda ESG? Você está indo aí? Não está? Acabou de sair, só porque eu perguntei. Tá vendo? Acabou de sair. Nossa, Caporal, e Norte e Nordeste eu fiquei curiosa, hein, para saber o que o Clodoaldo teria a dizer, porque... Mas o Tiago é de Natal, tá? O Tiago atende no Brasil inteiro, mas muitas concessionárias do Norte e Nordeste também. E o legal que eu falei, ele faz site, né? Assim, entre outras coisas. Então ele tem um site da concessionária. O site da concessionária não fala nada disso. Então, se nenhuma se preocupa com isso, pode se preocupar com alguma coisa isolada e tudo mais, mas... Então, que é um canal, o principal canal de comunicação digital da concessionária é o próprio site. Né? E não tem nada, tem a nossa história, tem não sei o quê, mas não tem nada disso. Que é um diferencial competitivo, se a gente for pensar, né, gente? Que não está sendo explorado, está aí na mão, né? A Fabi quer falar. Fala aí, Fabi.
Não, eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês enxergam a maturidade desse consumidor até para que ele cobre dessas empresas menores? Se tem uma cobrança, né, de montadoras, etc., mas qual a maturidade desse consumidor para cobrar dos menores? É uma pergunta difícil, Fabi, né? Que é olhar de um outro ângulo, eu acho super interessante. Uma coisa, Pá, se você quiser complementar depois, mas eu acho que tem um ponto de vista que é o consumidor de centros urbanos, né? Quando a gente fala de um consumidor mais jovem, de cidades médias, grandes, brasileiras, eu acho que tem uma conexão mais clara com isso. Mas uma coisa, e aí, gente, é impressão, não é pesquisa, não tem dado, é vendo o mercado e tal. Uma coisa que eu acho que é interessante é que mesmo o consumidor que não está conectado com isso, quando ele vê a narrativa, quando ele vê a coisa bem amarrado, quando ele vai, usando já o exemplo nativo da Natura, vai lá e tem uma história toda, preservamos a Amazônia, compra esse creminho aqui, ele compra esse valor, né? Entende esse valor. Então, às vezes, o consumidor nem está tão próximo, mas isso sensibiliza, né? Esse posicionamento, essa experiência focada em ESG. Então, eu acho que tem sempre um potencial muito legal de ganho, né? Eu acho também, gente. Só complementando, falando um pouco até desse consumidor mais jovem, a gente percebe que o ESG, diversidade, tudo isso é um fator já que eles levam como muito a sério, até na hora de escolher a empresa onde eles querem trabalhar, não é nem só consumir o produto, né? Então, a gente percebe que empresas que, por exemplo, não trabalham a diversidade de verdade lá dentro, elas já começam a ter dificuldade em atrair grandes talentos, né? Porque eles já estão pré-selecionando. E se isso está acontecendo num movimento de carreira, com certeza está se refletindo, né, no teu consumo do dia a dia, né? Olhando tua vida pessoal, né? Maravilha, pessoal. Mais alguma pergunta? Então é isso. Eu agradeço, Paula, agradeço, Giovana, vocês estarem aqui transferindo esse conhecimento para a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ficou aí, né, Gi, um mosquitinho aqui na nossa orelha para a gente pensar em, acho que desbravar mais esse assunto, especialmente com o olhar aí também para distribuição, para que a gente traga mais insumos, né, mais informação para eles também. Acho que temos aí essa missão do nosso lado aqui, né? Mas obrigada, adoramos falar sobre isso. Adoramos trazer nossos dados, né? Estamos aqui. Com certeza, gente. Super obrigada, queridos amigos aí da Autoavaliar, e também achei que vamos conversar depois, pensar em alguma coisa, né? Porque às vezes as empresas precisam de parâmetros, de caminhos, de repente a gente pode começar a pavimentar essa estradinha aí para gerar valor para o setor. Muito bom, muito obrigado, viu? Boa noite para todos. Obrigado, Paula, Giovana. Quando que vai ser o evento lá de vocês? Dia 22? 22 de novembro. 22 de novembro. Tem algum isso, link para a gente fazer a inscrição? Está no nosso site, no automotivebusiness.com.br. A Gi colocou aí no chat. Gente. Boa. Esse é o link maravilha. Direto. Só se inscrever, é gratuito. O dia todo, a gente tem 2 etapas de lives de manhã e à tarde. E esperamos vocês. A gente vai trazer bastante conteúdo lá também. Muito bom. Que máximo. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada a vocês. Valeu, boa noite. Pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada.